Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um AldeiaCast aqui no YouTube. Lembrando que o AldeiaCast é uma iniciativa da Aldeia Criativa Produções. E se você gosta do conteúdo que a gente leva para você toda semana, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal. E hoje a gente está trazendo, dentro da nossa política de trazer os pré-candidatos a prefeito aqui de São João da Boa Vista, a gente está trazendo mais um novo, né, o Vinícius, do nome? Mais um que, além de uma ótima pessoa, um bom político, tem nome também, é uma pessoa ligada à saúde, doutor Ademir. Tudo bem, doutor Ademir? Tudo bem, Vinícius? Agradeço o convite. Tudo bem, Hélito? Prazer revê-lo. Opa! E é um prazer estar novamente aqui na aldeia, né? Agora na AldeiaCast. Né? Então, a AldeiaCast, o objetivo da AldeiaCast é informar as pessoas. Então, fizemos a série com os políticos, mas vai ter saúde, educação, psicologia, que é o valor da boa comunicação, né? E, voltando ao assunto, antes de entrar no ramo político, as pessoas querem conhecer o doutor Ademir, né? A gente queria saber onde o senhor nasceu, que profissão o senhor trilhou na sua vida antes de virar pediatra. Perfeito, Vinícius. Vinícius, eu sou sanjonense, nasci no dia 21 de abril, vou fazer aniversário daqui a algumas semanas aí. Do dia de Tiradentes. Tiradentes, né? Fundação de Brasília, nasci 21 de abril de 1966. Então já estou quase nos 60 anos de idade. Com cara de 35, né? Obrigado. A gente procura manter a forma, né? Mas sou sanjonense, estudei aqui em São João, hoje é um ensino fundamental, né, no Joaquim José. Fiz um ensino médio na FEOB, né, na Fundação de Ensino Otávio Bastos. E confesso a vocês que eu não tinha o dom para fazer medicina. Eu não tinha a ideia, quando terminei o ensino médio, de fazer medicina. Meu pai foi bancário do Banco do Brasil, e o meu sonho era seguir a carreira do meu pai. E, coincidentemente, quando eu terminei o ensino médio, houve um concurso para o Banespa. Na verdade, era o maior banco do estado de São Paulo. Hoje o Banespa não existe mais. É o Santander, um grupo espanhol que comprou o Banespa. E, na época, isso foi em 1985, eu prestei um concurso para o Banespa. Eu tinha terminado o ensino médio e passei no concurso do Banespa. Só que eu fui muito mal na prova de classificação, que era uma prova de datilografia. O pessoal talvez nem saiba o que é aquela máquina da datilografia. Eu fiz um curso rapidinho na Nenê Pirassol. Nossa, isso é história. É história de São João. Lá na Demar de Barros. Demar de Barros. Eu precisava aprender alguma coisa de datilografia, mas acabei não indo bem. Fui bem na prova escrita, mas na datilografia eu fiquei mal classificado. Eu fiquei lá atrás. E meu pai falou, calma, eles vão te chamar, a lista vai rodar bastante e é só aguardar. Paralelamente a isso, meu pai falou, olha, já que você vai ser bancário como seu pai, faça um curso da área de humanas, ligado ao banco. E eu passei em economia na Unicamp. E eu comecei a fazer economia na Unicamp, fiz 2 meses de economia na Unicamp, e foi nesse momento que o concurso foi cancelado, porque houve o escândalo do Banespa, o grupo Santander acabou comprando, e o Banespa deixou de existir, e o concurso foi cancelado, foi anulado. E eu falei, pai, e agora? Continuo fazendo economia, a ideia de fazer economia era ter um segmento dentro do banco, o que eu faço? Eu estava realmente muito perdido, sem uma ideia do que fazer. Meu pai falou, vamos tentar exatas. Eu falei, tudo bem, vou para exatas. Aí eu passei em São Carlos, na UFSCar, Federal de São Carlos, em Engenharia de Materiais. Fui fazer o curso, só que eu detestei. Gente, Wellington e Vinícius, era muito cálculo, muita conta. Eu fiquei 2 meses em São Carlos, uma bela cidade, diga-se de passagem. Mas eu falei, pai, não é isso. Não é isso. Também não quero exatas. Meu pai falou, e agora? Vamos para biológicas? E eu falei, vou prestar medicina, pai. Mas sem saber se eu iria gostar ou não. E eu agradeço muito meu pai, que Deus o tenha. Meu pai falou, filho, pode fazer. Vamos tentar fazer medicina. Se você gostar, tudo bem. Se você não gostar, vamos procurar outra coisa. E eu passei medicina na PUC de Campinas. Olha a ironia do destino. Eu estava com uma estadual, que era a Unicamp, uma federal, que era São Carlos, e acabei entrando numa particular, que era a PUC de Campinas. Na época, isso foi em 1986, meu pai, como funcionário do banco, tinha plenas condições de arcar com a mensalidade. Eu tinha muita preocupação com relação a isso. E para vocês verem como o poder do dinheiro hoje diminuiu.
Sim. Hoje, meu pai teria muita dificuldade de bancar uma faculdade que está em torno de R$10 mil a mensalidade. E na época, meu pai falou, não, você passou, vamos fazer. E eu me encontrei. Foi realmente amor à primeira vista. Comecei a fazer a faculdade, 2, 3 meses de faculdade. Falei, pai, é isso que eu quero ser médico. E aí veio a outra escolha, que todos os médicos acabam fazendo. Qual especialidade seguir? Eu não tinha a ideia de fazer pediatria ou fazer ginecologia, cardiologia, reumato, nefro. Hoje tem uma infinidade de especialidades. E no meu 5º ano, isso eu falo para todos os alunos de medicina, não tenham pressa de escolher a especialidade. No meu 5º ano, eu comecei a fazer um internato, comecei a gostar muito da pediatria. Um professor chamado José Marcos Iorio Carbonari foi meu mestre, pediatra fantástico, ele ainda atende em Campinas. E ele falou, olha, Ademir, você tem muito jeito para fazer pediatria, faça pediatria. Eu falei, é isso que eu vou fazer, pediatria. Terminei o 6º ano, fiz uma residência em pediatria, são 2 anos de residência, hoje são 3 anos. Eu fiz um R1, um R2 e me especializei depois em neonatologia, ou seja, eu trabalhei depois em UTI neonatal. E fiquei em Campinas, após o término da residência, trabalhando num hospital chamado Madre Teodora e na PUC de Campinas, onde eu fiz a faculdade, onde eu fiz a residência. Mas meus pais falaram, volta para São João, vem para São João. E eu tinha medo de voltar para São João, porque eu não tenho nenhum parente médico, na época só existia a Santa Casa, não existia o Hospital da Unimed, a estrutura... Você tinha um receio de não ter onde trabalhar. Exatamente, de não ter espaço. Na minha área, eu estava trabalhando em UTI. Eu falei, não, eu vou voltar para São João. E fiquei com um pé em São João e um pé em Campinas. Fazia alguns plantões em Campinas e prestei meu primeiro concurso público aqui em São João em 1994. Passei no concurso e comecei a trabalhar no postinho do Durval Nicolau, meu primeiro emprego. Acho que o senhor atendeu minha irmã. Minha mãe sempre levava. Fiquei muito tempo no Durval Nicolau e montei o meu consultório. Devagarzinho o seu nome começa a ser ventilado, começa a ser reconhecido. E eu fui deixando devagarzinho Campinas e acabei fixando na minha cidade natal, São João da Boa Vista. Não me arrependo, gosto muito de Campinas, gosto de cidades grandes, mas São João tem aquela tranquilidade. Eu saio da minha casa em 1 minuto, eu estou no hospital, é tudo muito perto, tudo muito tranquilo. Amizade, né? O povo sanjoanense é muito acolhedor e eu realmente falei, não, vou ficar em São João da Boa Vista e vou seguir a minha profissão aqui. E não me arrependo. Tenho ainda muito contato com o pessoal de Campinas, mas hoje eu tenho meu consultório aqui em São João da Boa Vista, trabalho no Hospital da Unimed, sou do Corpo Clínico da Santa Casa, ainda sou da Prefeitura Municipal, onde eu atendo posto de saúde, faço o RH da Prefeitura. De quarta-feira eu vou na cadeia pública para atender os presos. Então eu faço esse trabalho mesclado. Toda quarta-feira eu vou na cadeia para poder atender os presos. Muito legal. Uma agenda cheia, né? Uma agenda cheia, mas que me dá muito prazer. E, doutor Ademir, o que o fez querer a pediatria? Porque eu li artigos que a pediatria, além de você estar cuidando do futuro, né, das nossas gerações futuras, ela é apaixonante, né? Eu já vi pediatras. O que fez? E o senhor lembra quando o senhor atendeu o primeiro bebê? Lembro sim, Vinícius. E até citando esse meu professor José Marcos Iorio Carbonari, eu não me esqueço uma frase que ele me falou. Ele falou, Ademir, você tem muito jeito para a pediatria, mas saiba que não vai ter final de semana, as noites vão ser tumultuadas, o ganho não é muito, não é uma especialidade cirúrgica, é uma especialidade clínica, mas o prazer de você ver nos olhos da mãe, do pai, dos avós, que você salvou uma criança, isso não tem preço. Então, a partir daquele momento, foi no meu 5º ano de faculdade que eu abracei a pediatria, falei, não, vai ser a pediatria, mesmo não sendo uma especialidade rentável, vamos dizer assim, ou uma das mais rentáveis. Mas, de qualquer forma, eu falei, eu vou fazer pediatria e não me arrependo. E, uma coisa interessante, eu cheguei a dar aula aqui para a medicina da Unify, e eu sempre pergunto para os alunos, alguém quer fazer pediatria? E poucos querem fazer pediatria. A especialidade hoje está meio que em baixa. E isso me deixa um pouco triste. Por quê? Eu não sei se é pelo trabalho, pela dificuldade. É uma coisa difícil, né? Exatamente, pela dificuldade. O pessoal fala, mas a criança não fala, a criança... Muito pelo contrário. É uma coisa interessante, gente. Vou falar como pediatra de 30 anos de experiência.
a criança ela é muito verdadeira. Quando a criança ela tem alguma doença grave, só de ela entrar ali pela porta, eu já consigo observar e falar, olha, ela tem alguma coisa séria ou ela não tem. A criança, ela demonstra. Quando ela está bem, ela pode estar com 39 de febre, mas ela está brincando, ela está ativa, ela está sorridente, ela quer mexer no consultório todo, ela quer mexer na sala, quer pegar um palitinho para baixar a língua, ela quer mexer no estetoscópio, no otoscópio. Quando a criança não está bem, independente de estar com febre, vômito, qualquer outro tipo de sintoma, ela demonstra. Ela está gemente, ela está cansada, ela quer o colo da mãe, ela fala, quero ir embora, vamos embora. Então, a criança ela é muito verdadeira nesse ponto. Então, eu não vejo, às vezes, dificuldade, como muita gente fala, pediatria, a gente tem que adivinhar. Não. Só de olhar para a criança te dá 80% do diagnóstico. Isso eu comento muito com os pais. Falo, observe sempre, não fique preocupado se está com febre alta, febre baixa, se vomitou, se está com diarreia. Observe sempre o estado geral do seu filho. Se ele está amuadinho, se ele está prostradinho, é um sinal de alerta. Se ele está brincando, está sorridente, é um bom sinal, mesmo que esteja com uma febre ou com qualquer outro tipo de sintoma. Então, o estado geral da criança é fundamental para um diagnóstico inicial. Lógico, depois você examina, se houver necessidade você faz exames, mas esse primeiro olhar te dá 80% do diagnóstico. Muito bom. E, tipo assim, é bom, o podcast vai ser legal também por causa disso, que a gente vai acabar dando umas aulas aqui para as mães. Vamos assim, amanhã você ficou grávida, né? Quais conselhos você daria para ter uma boa gestação, nascer um filho saudável? Conselho médico mesmo, tipo uma orientação mesmo. Perfeito. Infelizmente ainda tem algumas mães que acabam, por incrível que pareça, mesmo em 2024, século XXI, ainda não fazem pré-natal. Então, primeira coisa importante, lógico, fazer um pré-natal muito bem feito. Acompanhar com um obstetra de sua escolha. O pré-natal é fundamental para a gente poder ver o crescimento do bebê, o desenvolvimento do bebê, enfim, ver se a gestação está correndo de maneira adequada. Então, a primeira coisa importante é o pré-natal. E dentro do pré-natal serão solicitados uma série de exames para a mãe, orientações com relação à alimentação, algumas vitaminas que ela vai ter que tomar, algumas coisas que ela não pode fazer, que ela tem que evitar. Enfim, a gente divide sempre o pré-natal em 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Para cada trimestre existem algumas particularidades bem específicas. Mas o mais importante é orientar a mãe, olha, comece o pré-natal. Fez o diagnóstico de gravidez, inicia o pré-natal e pode ficar tranquila que o obstetra vai dar conta com tranquilidade, vai dar orientações precisas para essa mãe. São pequenos cuidados, né? Sim. E nessa história, e como que o senhor vê assim, falando no geral no Brasil, né? Os cuidados com a saúde da criança, no geral, no setor público, o senhor acha que está top, está 10, tem coisas a serem feitas ainda, pode melhorar nisso, pode... Tem muita coisa para melhorar. Estamos falando em termos de Brasil. Sem dúvida. A gente fala que saúde é sempre o calcanhar de Aquiles. De qualquer administração, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E é o que a gente sempre busca melhorar. E há uma diferença assim, gritante quando você fala em Sistema Único de Saúde, o SUS, o atendimento a nível de população mais carente, e quem tem um plano de saúde ou quem paga uma consulta particular. Então, o SUS precisa melhorar e muito. É um grande sistema na ideia. Quando você fala o Sistema Único de Saúde, é um dos maiores sistemas do mundo. Mas ainda precisa melhorar muita coisa. Por exemplo, no SUS, eu atendo o SUS aqui na nossa cidade. Então, ainda existe demora na marcação de consulta com especialistas. Eu não tenho especialistas em todas as áreas. Muitas áreas são deficientes. Demora na marcação, por exemplo, de exames, principalmente exames de alto custo. Demora na marcação de cirurgias. Falta de medicamentos. Tá? Então, a gente divide sempre a saúde. Vamos falar o que seria a saúde ideal. Primária, secundária e terciária. A saúde primária é o atendimento básico. Se eu tiver uma boa saúde primária, vamos dizer assim, um bom posto de saúde, funcionando bem, fazendo uma prevenção eficiente, eu não vou sobrecarregar a saúde secundária. O que é a saúde secundária hoje? UPA, vamos citar o exemplo de São João da Boa Vista, UPA. Né? E a terciária, a saúde terciária, o hospital. Então, 93%, isso é científico, dos casos clínicos são resolvidos na atenção primária. Se a atenção primária funcionar bem,
eu não sobrecarrego a atenção secundária e não sobrecarrego a atenção terciária. Infelizmente, o que acaba acontecendo, hoje eu tenho vagas nas unidades, a UPA está superlotada. Quando eu preciso encaminhar para um especialista, eu não consigo, a demora é muito grande. Eu peço um exame de alto custo, tipo uma tomografia, uma ressonância, demora um ano e meio. Fila de cirurgias como uma hérnia, como uma colicistectomia, que é a cirurgia da vesícula, são demoradas. E a população acaba, muitas vezes, indo na atenção secundária para tomar um medicamento que não é um medicamento que vai resolver o problema. É apenas sintomático. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, citei aí a colicistectomia. A colicistite é uma inflamação da vesícula, na grande maioria das vezes por cálculo, por pedra. E não tem remédio. É cirúrgico, eu tenho que retirar a vesícula. Só que enquanto você aguarda a cirurgia, você vai N vezes... Sentindo dor, e você vai tomar um Buscopan, um Profenid, você está citando nomes comerciais aqui, né? Vai aliviar. E dói, um analgésico, sim. Vai aliviar, mas no dia seguinte você está voltando. Tá? Então esse ciclo vicioso precisa acabar. E vai acabar quando eu tiver uma atenção primária bem feita, eu conseguir agilizar esses exames, agilizar a marcação de cirurgias e zerar realmente toda essa fila, essa demanda reprimida. E esse é o grande problema do SUS. É uma demanda reprimida, principalmente porque a atenção primária está deficiente, está precisando de mais profissionais. E para você atrair mais profissionais, eu preciso realmente pagar bem, ter salários condizentes, senão eu não consigo atrair. Eu vi saiu até um especial, não sei se você já chegou a assistir, do Drauzio Varela, sobre o SUS. Ele fez um especial, um documentário com várias partes. Ele mesmo fala, né? O SUS ele é exemplo no mundo, né? Sim, ele bem gestado. Sem dúvida, é um sistema perfeito. Porque nos Estados Unidos exatamente, você vai ficar jogado ali, né? Com certeza. Ou senão você vai com uma baita de uma conta para você pagar, né? Exatamente. Então, o SUS, se houver uma boa gestão, eu digo isso, gente, perfeito que o Vinícius colocou, não apenas a nível, não falo de município ou de estado, de país mesmo, do nosso Brasil. Né? É um sistema que foi criado. É um problema de todas as exatamente. É um sistema que foi criado no nosso país. Tá? A ideia é muito boa, mas a gente precisa realmente de uma gestão mais eficiente para que a população não sofra. E você acha que é possível chegar nessa gestão? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que eu sempre falo, Vinícius, há recursos financeiros. Muitas vezes eles não são bem empregados. Então eu vejo muito isso. Tá? Se você tem um recurso, você sabe quanto você... Qual a sua casa? Eu sei o meu orçamento. Eu sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, numa cidade, num estado, num país, eu sei o quanto eu tenho que investir, quanto eu posso investir, quanto a Constituição nos obriga, o mínimo, na saúde, 15%, na educação, 25%. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como São João da Boa Vista, um orçamento acima de 700 milhões. Então, eu tenho um bom orçamento para a saúde. Então, você tem que ter uma gestão eficiente desse orçamento para que você consiga ter uma eficiência no serviço primário, secundário e terciário. E 30 anos de pediatria, doutor? 30 anos de pediatria. Então já tem homem aí que foi atendido por você. Vinícius, isso é interessante. Então. Às vezes eu atendo... Minha irmã tem 35 anos. Então, às vezes eu atendo um bebê, uma criança até um pouquinho maior, e a mãe fala, doutor, o senhor foi meu pediatra. Eu falei, nossa, não fala isso. É tipo professor também, né? A mesma coisa. Né? Exatamente. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, tô ficando velho, né? E tipo assim, o senhor tem alguma... Porque nesses 30 anos deve ter muitas histórias, né? Sim. E mães que agradecem, que vêm, porque alguma criança que o senhor curou e aquela mãe até hoje agradecida, porque sim, é muito emocionante a sua profissão, né? Tem alguma história que o senhor lembra? Uma, duas histórias que marcou você? Vou falar a história que mais marcou a minha trajetória, inclusive que me fez entrar na política, do meu filho. Tem algumas ironias do destino. Eu sou pediatra, sou neonatologista. Na época eu trabalhava em UTI neonatal, estava bem atuante. 1997. Eu cheguei em São João em 1995. Em 97 nasceu meu primeiro filho, prematuro, na Santa Casa Dona Carolina Malheiros. E eu precisei de uma UTI neonatal. Meu filho fez tudo que vocês possam imaginar de complicação dentro de uma prematuridade. Fez uma doença chamada membrana hialina, fez um pneumotórax, depois fez um quadro de septicemia. E na época eu estava com 28 anos de idade,
eu achava que eu era o bom da boca, né? Falei, não, eu vou cuidar do meu filho aqui, eu não vou transferir o meu filho para uma UTI neo. Alguns colegas mais experientes falaram, Ademir, ele não está bem, manda ele para uma UTI neonatal. E eu acabei montando um leito de UTI neonatal em 1997 aqui na Santa Casa, uma enfermeira 24 horas, eu fiquei 24 horas ali, né? E graças a Deus hoje meu filho tem 27 anos de idade. E foi algo que me marcou muito. Eu me lembro que dentro da incubadora eu coloquei o carrinho do Ayrton Senna. O Ayrton Senna fazia poucos anos que tinha falecido. Eu era muito fã do Ayrton Senna. E graças a Deus deu certo. Foi o que marcou muito, né? É emocionante. Sim. Não? Você sabe que eu nasci prematuro também. E eu já tinha... tem uma história. Eu já tinha tido... Isso na década de 73. Eu já estava tido como morto. Aí minha mãe veio mexer a perna. Imagina aquele rolo e aí... a pediatria, a vida é uma coisa emocionante, né, doutor? É uma coisa engraçada, porque a pediatria, quando você tem uma perda de uma pessoa mais idosa, olha, morreu, o Ziraldo morreu agora com 93 anos, né? Ah, não, tudo bem, mas o cara com 92 anos. Mas na pediatria, a perda é difícil. O senhor sente? Difícil. Sinto. Até hoje, mesmo com 30 anos, a gente fica, às vezes, um pouquinho mais, sabe, preparado com o passar dos anos. Vai calejando aos poucos. Vai calejando aos poucos, mas mesmo assim é difícil. Né? Você dá uma notícia para uma mãe, para um pai, olha, o seu filho, sua filha faleceu, é muito difícil, é muito, sabe, dói. Eu imagino. E é difícil você explicar, tem doenças muito sérias. Eu tive um caso de uma criança que nasceu com uma síndrome genética grave, incompatível com a vida, e a família sabia. Essa criança ainda sobreviveu 40 e poucos dias, e quando a criança morreu, a família sentiu, né? Mas já estava preparada, porque era incompatível. Mesmo assim, é uma vida, né? E você fala, não, é difícil. E é você que dá notícia? Sim. Nossa, agora que você recebe a notícia para passar a notícia... Porque normalmente quando a criança acaba falecendo, você está ali do lado, né? Para a criança estar no estado grave, ela está dentro de uma UTI. Né? Uma UTI neonatal ou uma UTI pediátrica. E quando acaba falecendo, você tenta reanimar a criança já está entubada, na grande maioria das vezes, logicamente, mas você chegar para a família e falar, olha, infelizmente, né, é uma notícia muito difícil, mesmo após 30 anos de pediatria. Né? Até você tem que se preparar, sim, né? Sim, Vou dar a sim. notícia. Né? Graças a Deus ocorreram muito pouco casos assim na minha trajetória profissional, mas é uma notícia muito, muito difícil mesmo. A gente não espera nunca dar essa notícia. Nunca está preparado para... Sim. É como você falou, né? Quando é uma pessoa de mais idade, assim, né? É mais... Não que seja fácil, né? Não é fácil, mas parece que a pessoa fala, não, mas ele já viveu 90 anos, 95 anos. Né? Aconteceu com meu pai. Meu pai, quando faleceu, meu pai estava numa situação, estava vegetativo, estado vegetativo, estava num coma irreversível. Então, a gente já esperava e até foi, de certa forma, um descanso para ele. Mas na pediatria a gente não lida bem com isso. É difícil. Tem como, né? E agora vamos entrar na questão política. Quando você se ingressou na política, quais motivos levaram? Vinícius, até dando sequência ao que eu comentei com vocês, eu não imaginava nunca, Hélito e Vinícius, confesso a vocês, jamais eu pensei em entrar em política. Né? E, vamos dizer assim, o estopim, a gota d'água foi quando meu filho nasceu, que foi em 1997. E eu falei, bom, eu preciso... E aí entrou a minha bandeira da UTI neonatal. Né? Eu falei, eu preciso de uma UTI neonatal para o meu filho. Acabei não encaminhando ele para uma UTI, fiquei com ele em São João, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu falei, bom, a cidade comporta uma UTI neonatal. Né? É a minha especialidade, é a área que eu atuo, é a área que eu gosto de atuar. Então eu vou tentar ver o que eu posso fazer para trazer uma UTI neonatal para São João. E eu confesso a vocês que eu não tinha a mínima ideia do poder de um vereador, ou de um vice-prefeito, ou de um prefeito. Eu era muito, desligado com relação à política. E 2003, alguns anos depois, no meu consultório, não vou citar nomes aqui, hoje ele é vereador ainda, né, ele levando o filho dele comigo, e eu comentei com ele, falei, você é vereador, né? Ele falou, sou.
Eu falei, olha, eu tenho uma ideia da UTI neonatal. Ele falou, por que você não sai candidato a vereador? Eu falei, o vereador consegue fazer isso? Você pode tentar. Eu falei, então tá bom, então eu quero ser vereador. O que eu preciso fazer? Lança o seu nome, quer se filiar? Eu falei, claro. Tá. Qual é o seu partido? Me lembro até hoje. PPS. Eu falei, tá bom. E acho que os vereadores andam até com ele estava com já uma ficha de filiação na maletinha dele. Tirou. Bom, me filiei. E gente, eu era muito tímido até para pedir voto. Falei, putz, como é que eu vou sair na rua para pedir voto? Né? Falei, não, eu vou... o partido me deu santinhos, foram 80 mil santinhos. Eu contratei 10 meninas. Isso foi na eleição de 2004. Contratei 10 meninas. Falei, olha, distribuam os meus santinhos. E soltei tipo de um folder, né? Um papel, colocando olha, a minha ideia é lutar pela UTI neonatal em São João do Boa Vista. Ponto. Isso, de certa forma, Hélito, Vinícius, me marca até hoje. Né? Por quê? Eu coloquei a proposta da luta para a UTI neonatal. Fui o terceiro vereador mais votado. Isso foi em 2003. 2004. Meu primeiro projeto, não é projeto, porque o vereador não faz esse tipo de projeto, era um anteprojeto, mas eu não sabia. Né? Foi UTI neonatal. Eu até me lembro como se fosse hoje. A ideia eram 6 leitos na Santa Casa. A Unimed já tinha inaugurado o hospital da Unimed inaugurou no ano 2000. Foi, vamos montar uma UTI neonatal na Santa Casa. O prefeito da época viu o anteprojeto e falou, olha, levanta quanto custa aqui. Né? E aí eu acabei levantando, o custo era elevado. A Santa Casa já atravessava um momento difícil de dívidas. E eu falei, bom, o custo é elevado, não é fácil. Montar é uma coisa, tocar, manter é outra, bem diferente. E aí eu tive uma ideia, nos 4 anos de Câmara Municipal, eu bati na tecla só de UTI neonatal. Eu fiz reunião com os prefeitos, fiz reunião com 2 governadores. O primeiro foi o Cláudio Lembo, que era vice, ele assumiu no lugar do Serra, em 2006. E todos falavam, olha, a gente pode mandar um recurso para montar a UTI, mas a cidade vai ter que tocar, administrar. Os prefeitos das cidades vizinhas não mostraram muito interesse. A ideia é que cada cidade bancasse um leito. Vamos ter 6 leitos. Um leito é bancado por Pinhal, outro por Vargem Grande, outro por Casa Branca, outro por Aguaí. Enfim, todas as cidades teriam esse recurso da UTI neonatal e a gente faria uma divisão do gasto. Não deu certo. E o vereador não tem o poder da caneta. Isso que eu insisto muito, muito, muito. Eu imaginava que teria. E grande parte da população que hoje às vezes me cobra, Ademir, mas eu tenho neonatal. Eu pensava igual a você. Eu também achava que o vereador tinha o poder de mandar prender e soltar na cidade. Mas não. O poder da caneta está na mão do prefeito. Você não é o primeiro que fala isso aqui. Todos que passaram tinham aquela ideia. Viraram vereador, vou fazer isso, fazer isso, e vou mudar o mundo. Hoje o vereador é um fiscalizador do executivo. Tá? Ele pode fazer requerimentos, indicações. O vereador não consegue colocar, eu dou sempre esse exemplo, um quebra-mola na rua. Ele tem que pedir para o prefeito. Senhor prefeito, por favor, o senhor pode... solicito a poda de uma árvore, solicito requerimentos, indicações, anteprojetos. Né? E o prefeito aprova ou não. Então a caneta é a estrutura política do nosso país. Né? Então a caneta está na mão do prefeito. Ele realiza se ele quiser. Né? Então ele é o poder executivo. E eu me decepcionei um pouco em relação a isso. Falei, nossa, o vereador não tem esse poder. Né? Malemar consegue elaborar alguma lei. E até o pessoal na rua comentava, os vereadores apenas dão nome de rua, né, dão nome de praça, título de cidadão sanjonense. Falei, não, é que o poder é limitado. É realmente limitado. Eles fazem um trabalho decente, eles procuram melhorar a cidade através de algumas propostas, mas eles não têm esse poder de falar, faça isso ou faça aquilo. E é isso que é importante que a população tenha em mente. O vereador hoje é mais um fiscalizador do que um legislador, infelizmente. Mas a Câmara Municipal ainda procura trabalhar de maneira correta. E em 2008, o que acabou acontecendo? Eu lancei a minha nova candidatura à Câmara Municipal sem tocar no assunto do UTI neonatal. Eu falei, olha, eu fiz meu trabalho, né, e a população que possa julgar. Quando você sai pela primeira vez, você é novo.
Ninguém conhece o seu trabalho. Quando você sai numa segunda, numa terceira, numa quarta, você já fez um trabalho e você vai ser julgado, ou aprovado ou reprovado. E na minha segunda eleição, em 2008, tá, minha votação subiu, eu tive 1.701 votos em 2004 e 2.472 votos em 2008. Fui novamente o terceiro colocado. Em 2012, tá, eu fui o primeiro colocado com o dobro de votos sobre o segundo colocado. Foi o único candidato que ultrapassou 2.000 votos em 2012. Aprovado pela população. Exatamente, ministro. Então, mesmo com toda essa crítica, mas você prometeu ter no Natal. E por mais que eu explique, eu falo, gente, tá, eu nunca fui candidato a prefeito. Nunca. Nunca. Eu fui 3 vezes candidato a vereador. 2004, 2008, 2012. 2016, eu recebi um convite, tá, para ser candidato a vice-prefeito, que talvez tenha menos poder do que o próprio vereador. O vice é uma expectativa de poder. É o jogador reserva. É o cara que está lá no banco de reserva. Se o titular for bom, ele vai ficar ali no banco de reserva e não vai fazer nada. E não vai aparecer. Mas a população também cobra. Mas o vice também não apareceu. O vice... Tá? É a mesma situação do vereador. O vice não tem nenhum poder? Nenhum. O vice, teoricamente, o que ele pode fazer? Ele pode discutir alguns assuntos, lógico, com o prefeito, mas o poder da caneta é do prefeito. O prefeito define o que ele quer. Ele pode chegar e falar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Inclusive Você não pode tomar iniciativa. Não, né? Não. Mesmo que ele esteja de férias. Né, a gente até brinca e fala, olha, o governo do estado de São Paulo atual, o governador Tarcísio, todo mundo conhece o Tarcísio, está fazendo um belo trabalho. Aí o pessoal fala, bom, quem que é o vice do Tarcísio? É o Felício Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos, que fez um belo trabalho em São José dos Campos, mas ninguém se lembra do vice. Cidade pequena ainda. Ainda tem essa... tivemos 2 momentos recentes que nós ficamos sem vice. Não, no governo do estado de São Paulo. 2018, Geraldo Alckmin sai candidato à presidência da República. O vice era o Márcio França. O Márcio França assume, porque o Alckmin tinha que se desincompatibilizar. Tá? Em abril de 2018. Ficou sem vice-governador. Até terminar até dia 31 de dezembro de 2018. Não tem suplente, né? Exatamente, não tem suplente. Aconteceu agora, novamente, em 2022. O João Dória era o governador do estado de São Paulo. Quem era o vice? Rodrigo Garcia. O João Dória ganhou as prévias do PSDB, seria o candidato do PSDB, o eventual candidato à presidência. Ele se desincompatibilizou. Rodrigo Garcia assume a função, né, de governador. Quem ficou no lugar do Rodrigo Garcia como vice? Ninguém. Então, do dia 1º de abril de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, o estado de São Paulo ficou também sem vice-governador. Né? Então, o vice é essa expectativa de poder. Olha, o prefeito vai sair para outro cargo, né? Aí o vice pode assumir. Eu sempre falo que tem que ter uma certa liga, vamos dizer assim, entre o prefeito e o vice. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Quando o prefeito se dá muito bem com o vice, há uma amizade, há uma sintonia, a coisa tende a andar bem. E por isso que, nesse lançamento, eu me lancei como pré-candidato a prefeito. Eu falei, bom, vários pré-candidatos, né? Eu cheguei a conversar com vários deles. Ademir, vamos fazer uma aliança, vamos fazer uma união. Mas sempre meu nome era como vice novamente. Eu falei, gente, eu já saí vice em 2016, vice em 2020, vice em 2024, vice em 2021. Não, chega. Eu já tenho uma experiência política de 12 anos de Câmara. Fui presidente de Câmara Municipal, fui vice-prefeito. Eu já tenho experiência de executivo e de legislativo. Então, está na hora, tá, e a minha carta de libertação aconteceu há 2 anos atrás, quando eu decidi sair candidato a deputado estadual. Sozinho, sem ninguém falando, olha, faça isso ou faça aquilo. Não, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Está na hora de falar, gente, eu não sou inimigo de ninguém, mas eu tenho as minhas ideias. E eu vou defender as minhas ideias. Você já foi vice-prefeito 2 vezes? Eu fui vice-prefeito uma vez, em 2016. Foi candidato fui candidato a vice novamente em 2020. E agora resolveu... Exato, lançar a minha pré-candidatura à prefeitura. Quer ter a caneta na mão. Exatamente.
Exato, perfeito, Wellington. É ter a caneta na mão para que as cobranças aí sim sejam devidas. Puxa, você não fez isso, você não fez aquilo. Você tem razão. Olha, eu tinha a caneta na mão e não executei. Eu tinha a caneta na mão e não fiz. Então pode me cobrar. É apenas isso, sabe? E eu espero que essa campanha seja uma campanha baseada em ideias. De propostas. De propostas. Né? A política está coisa muito raivosa, muito agressiva. Então eu espero que a campanha seja tranquila, limpa, sem ataques pessoais. Não sou inimigo de nenhum dos pré-candidatos que já se apresentaram. Muito pelo contrário, eu consigo transitar muito bem com todos eles. E que as ideias melhores sejam apreciadas, que a população possa escolher com calma, com tranquilidade, com consciência e ver, não, essa ideia é possível, não é possível, eu acredito nesse candidato, eu não acredito, e escolha o candidato que a população achar que é o mais preparado para poder administrar a nossa cidade. Atualmente é uma pré-candidatura, lembrando que as convenções serão em julho, mas são as ideias que devem prevalecer, não a raiva, não qualquer outro tipo de sentimento. Em julho define. Sim, as convenções, aí sim, você ratifica os nomes, né, dos pré-candidatos. Aí já são lançados como candidatos. Exatamente. Né? Falando sobre a questão do vice-prefeito, antes de eu fazer a pergunta mais objetiva do senhor, uma coisa que eu penso, né? Sobre o vice-prefeito, que o vereador faz, eu acho que falta no Brasil de ter um curso, o que é política, desde criança, você entender direito, porque as pessoas não entendem. O que é a função desse, o que esse faz. Eu acho que ia ganhar tanto, desde criança, na escola, aprender, que às vezes eu vejo que as pessoas acham que isso faz. E é o que você falou, as pessoas, uma coisa mais complexa, né, com uma base. Eu acho que o Brasil, toda a cidade a ganhar. Você entender, né, o que é papel de o que eu posso fazer. Eu me lembro de uma matéria, Educação Moral e Cívica, que tinha. Essa matéria foi. Era bom. Era bom, era muito bom. E é interessante isso que você colocou, Vinícius. Nessa minha campanha de 2022 para deputado estadual, eu comecei a tentar mostrar a importância de São João da Boa Vista ter um deputado estadual, ter um representante na Alesp de São João, tá? No Congresso Nacional, um deputado federal que fosse de São João também, principalmente através das emendas. Hoje, cada deputado estadual tem as emendas individuais, tá, impositivas. Ele tem um volume muito grande de recurso para enviar para a cidade. E é lógico que ele acaba enviando para a cidade dele. Então você vê muitos deputados que tiveram votos na nossa cidade, tanto estaduais quanto federais, que não sabem nem onde fica São João da Boa Vista. E aí eu peguei, tá, nos últimos 20 anos, as emendas que chegaram para nós. Valores muito pequenininhos. E muitos nunca mandaram nada, mas tem voto aqui. Então, é essa importância, até mesmo para ajudar o próprio prefeito a ter um orçamento... Para realizar certas obras um orçamento necessárias, né? maior, né? Para que possa realizar benfeitorias para a população. Mas você sabe que eu fui numa cidade do Paraná, porque São João sempre teve seus deputados, né? Doutor Sidney Beraldo, são pessoas da região que eram daqui, é o que você fala, puxa, né? Sim, para cá. Depois que eles não se elegeram mais, a gente não conseguiu emplacar mais nenhum. Sim. E uma vez eu fui numa cidade do Paraná, que todos os partidos se uniram, vou lançar esse para ser o candidato pela deputado estadual federal pela cidade, e se elegeu. Sim. Porque é o que você falou. O cara não conhece São João, ele vai ajudar a praça dele, lá onde ele tem a questão de matemática política. E eu fiz todo esse levantamento de todos os deputados da Alesp, da Assembleia Legislativa, e da grande maioria dos deputados federais. É impressionante, é óbvio. Eu não estou criticando esses deputados, não, mas eles ajudam muito as cidades de origem deles. E nessas cidades eles saem ali com 60, 70 mil votos. Eles são eleitos só com os votos da cidade. Não há essa pulverização. Como São João ainda não teve esse nome que a cidade adotou, vai ser aquele nome, todo mundo vem para cá buscando voto e acaba tendo 1.500, 1.200, 800. Né? E eu vejo até de forma regional, né? Porque essas cidades que a gente foi são cidades que, vamos supor, elas têm 800 mil habitantes, então quer dizer, né? Mas aqui você pega, São João é uma cidade de seus 100 mil habitantes, mas aí você pega, Várzea, Aguaí, uma pessoa representando,
Sem dúvida. E ele conhece a região, né? Sem dúvida. Você tendo um candidato, você sendo você é deputado daqui, você conhece os problemas da cidade. De certa forma, você está aqui, né? Agora, vamos supor, o cara é lá do outro lado do estado de São Paulo. Ele pode ajudar, claro, mas nem conhece muito, ele não pode ficar vindo para cá, né? Seria muito importante para as próximas eleições São João ter Mas sim. É o que você comentou São João no e início, região. Vinícius. É essa conscientização que a gente vai devagarzinho passando para a população. Olha, é importante. Tem gente que fala assim, eu não gosto de político, eu não gosto de político. Gente, a política está em tudo. A política está em tudo. Quando você vai no postinho e está faltando remédio, é a política. Quando você vai procurar uma creche para o seu filho, é a política. Quando você vai no supermercado e subir o preço, é a política. Né? Então a gente tem que fazer parte, sim. A gente tem que opinar, a gente tem que reivindicar, temos que brigar. A política faz parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade. É uma sociedade política. Quando você se abstém do voto, exatamente. Você não consegue cobrar depois. Perfeito, Edson, perfeito. Porque é complicado. Você acha que a pandemia ela mudou um pouco do cenário político no Brasil, no caso? Olha, a pandemia mudou muito. Isso aqui é o cenário. Focado, né? Exatamente, mudou muito tudo. Né? Eu vejo hoje as pessoas com mais medo. É uma coisa interessante. Quando vê a pandemia do Covid, as pessoas ficaram mais amedrontadas. Lógico, tivemos muitas mortes. Depois, essa parte política da vacina, não vacina, de uma briga do bem contra o mal, da direita contra a esquerda, que foi péssima para o nosso país também. E eu sinto que na política houve um certo endurecimento, vamos dizer assim, das relações. Não estão mais tão democráticas. Estão mais a ferro e fogo, uma política mais de raiva, de rancor, o que eu acho que não foi bom para ninguém. Né? E a parte médica eu sinto muito... até por isso que eu estou te perguntando. Exato, eu sinto muito que o pessoal às vezes vem falar, o pessoal vem com medo. Né? O pessoal fala, doutor, eu tive Covid, eu estou com dengue agora, a gente está com essa epidemia de dengue no Brasil todo, e eu tenho medo de que isso possa evoluir de tal forma, eu tenho medo do que as vacinas podem causar, a própria vacina da dengue, agora que a gente está esperando que comece a ser distribuída em larga escala. Então, eu sinto uma população com mais medo, uma política mais rancorosa e de mais raiva, que não é quem bom. Perde ao país, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Nossa, a pandemia, imagino você, quando você era médico. Sim. Quando a pandemia chegou, você tinha que atender as crianças, o medo, porque mudou tudo, né? Com certeza. Eu lembro, alas, não podia andar ali, não podia... Dentro da pediatria... Como você fez, sendo pediatra? Graças a Deus, dentro da pediatria, a doença Covid em criança, ela é mais leve. E há uma explicação científica para isso. O vírus tem uma dificuldade maior de se multiplicar no organismo da criança. Ele precisa de uma proteína que a criança tem em pequena quantidade. Então, a adesão do vírus na célula é mais dificultosa. Então, a Covid em criança é bem mais leve. Graças a Deus, em toda essa pandemia, aqui em São João da Boa Vista, não tive nenhum caso de criança que foi a óbito com Covid. Tinha que lidar com medo, né? Imagina uma mãe grávida, né? As mães, né? Exatamente. Mas os adultos com comorbidades, a dependência maior de oxigênio, isso foi realmente muito difícil para os colegas clínicos, os colegas intensivistas. Tivemos que abrir mais leitos de UTI, precisar de muito oxigênio. Mas dentro da pediatria foi tenso, sem dúvida nenhuma, porque a gente ainda não conhecia muito bem como iria ser a evolução da doença. Nós conhecíamos o coronavírus, a família coronavírus, mas com essas variantes, com mutações do vírus, a gente estava muito preocupado que pudesse vir uma pandemia atrás de outra pandemia. Mas dentro da pediatria não foi tão alarmante, tão preocupante quanto na parte de adulto. E voltando ao assunto, né? Agora o senhor quer ter a caneta na mão, vai se candidatar a prefeito. Caso o doutor Ademir seja eleito, né? O que o senhor acha que... O que podemos, por exemplo, melhorar São João? Vamos por parte. Na saúde, o que o doutor Ademir tem na cabeça, o que ele pensa? Começar pela sua área. Perfeito. Primeiro, com relação à parte de saúde. Não resta a menor dúvida
que as terceirizações não deram certo. Então, o que aconteceu com o São João da Boa Vista? Desde 2001, tá, quando a gente começou a trazer os programas de saúde da família, o famoso PSF, que é a atenção primária, né, veio uma verba do governo federal, e a gente começou a terciarizar a saúde de São João. E a saúde foi sendo terciarizada gradativamente, cada vez mais. E dessa época até hoje, quantas empresas já passaram por São João da Boa Vista nessa fase de terciarização? 6 empresas. 6 empresas. 6. Então, não está dando resultado, não está dando certo. Há uma insegurança até dos próprios funcionários. Até quando eu vou ser funcionário dessa empresa? Daqui a 2, 3 anos, a empresa vai embora, faz alguma lambança em qualquer outra cidade, eu sou demitido, aí eu vou... a minha rescisão vem, não vem, a prefeitura é corresponsável, não é corresponsável. Então, primeira coisa, do pré-candidato, em relação à área da saúde, eu acabaria imediatamente com terciarização na área da saúde. Não funcionou. E é interessante, quando você terciariza para uma empresa, a empresa não vem para a sua cidade para, olha, eu venho aqui porque eu amo São João da Boa Vista. São empresas de fora. Vêm porque querem ter lucro. Vão tocar os PSFs, os CAPs, a UPA, são quase 400 funcionários, que são funcionários dessa empresa. Os médicos são contratados em regime de PJ, mas há a exigência dos médicos que eles cumpram horário, que eles sejam subordinados. Uma novela mexicana. Então, a terceirização não funcionou, não deu certo. E sem contar, falando em termos de custo, é extremamente cara. É isso que eu ia te perguntar. O recurso, eu tinha dito no início, do recurso do nosso orçamento que vai para a saúde, o valor que é gasto hoje com terceirização é um absurdo. Né? Hoje, então sai mais caro para a prefeitura? Então. Muito mais caro. Para citar um exemplo, a firma anterior, a terceirização era de 48 milhões por ano. Né? Agora entrou uma nova firma, diminuiu um pouquinho, 40 milhões, mas ainda é muito caro. Agora faça a conta, se você... vou acabar com a terceirização, que é a minha ideia, né? É um plano do pré-candidato, eu vou trazer todos esses funcionários para a prefeitura, na forma de concurso público. E a lei de responsabilidade fiscal me dá essa margem. Hoje eu tenho essa margem com muita tranquilidade. Eu não posso gastar mais de 54% do meu orçamento com a folha de pagamento de funcionários. Mas hoje São João está em torno de 44%. Então, eu consigo absorver todo esse pessoal da saúde que hoje é terciarizado, às vezes até quarteirizado, porque a firma que ganhou a licitação, ela passa para uma outra firma. Meu Deus. E com um valor muito alto. Então, se eu abro um concurso, tá, trago todo mundo para a prefeitura, o pessoal de São João, que está afim de fazer a coisa funcionar realmente, você vai ser funcionário da prefeitura, vai ter um plano de carreiras. Tá? A pessoa se sente, primeiro, ela se sente protegida, porque ela não tem aquela insegurança. Será que essa firma vai ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos? Tá? Não, você é funcionário da prefeitura de São João. Isso eu sei, porque tem uma amiga minha que ela é técnica de enfermagem, ela trabalhava nos postinhos que são terceirizados pelas empresas. A pessoa se sente muito segura mesmo. Aí vem os rumores que a empresa pode sair. E aí vem o número, Érito e Vinícius, que vocês vão cair de costa. A economia giraria em torno de 22 milhões tá, por ano, você trazendo os funcionários. 22 milhões por ano. Poxa. Tá. Em relação a esse valor que está sendo pago hoje para a terceirizada. Então, com esses 22 milhões que você economiza, você investe em outras áreas. Na saúde primária, na saúde secundária, na manutenção da UTI neonatal. Você tem um recurso muito maior. Agora, o que acaba acontecendo? Gente, eu estou gastando muito dinheiro com a terceirizada. O atendimento não está legal. A população continua reclamando. Reclama dos postinhos, reclama da UPA. E eu estou gastando um valor muito alto. Então, a coisa não está andando. E essa já é a 6ª experiência. Então, não deu certo. Não deu certo. Então, a gente tem que fazer o dever de casa qual é? Vamos trazer para a Prefeitura de São João. Algumas coisas eu defendo terciarizações, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas são importantes, mas outras não. Então, na área da saúde, tá, não deu certo. A gente já tem essa experiência desde 2002, né? Não deu certo. Né? Então, a alternativa seria, até para sobrar mais recurso,
Você abrir o concurso público, fazer uma prova, é muito mais correto, não tem indicações, não tem, olha, tal empresa indicou fulano ou ciclano. Não. Você vai concorrer a tal vaga, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, os auxiliares administrativos, todos vão ter a mesma chance através de uma prova. E todos vão ter essa segurança posterior, se forem aprovados, de um emprego da prefeitura. Eu sou funcionário da prefeitura há 30 anos. Então eu tenho essa segurança de ser funcionário da prefeitura. E saúde é uma área muito séria para você brincar, né? Para você dúvida. ter uma pessoa ali que ela não tem segurança, ela fica desanimada e não sabe... Quer dizer, você tem que ter gente motivada, incentivada a fazer um bom trabalho, né? É difícil você controlar essa própria saúde, sendo que você passou essa função para uma empresa. Né? Então, eu sou um prefeito municipal hoje. Eu estou passando toda a saúde da minha cidade para uma empresa. Uma empresa que veio de qualquer outro município, do estado de São Paulo ou de outro estado do Brasil. Eu tenho que acreditar que aquelas pessoas que estão vindo para São João estão realmente imbuídas, tá, daquele conceito. Eu vou fazer uma bela saúde nessa cidade, eu amo São João da Boa Vista, mas não é a realidade. É o lucro em cima do lucro. Porque às vezes ela não está muito interessada em saber da aprovação, né? Exatamente. Da população, né? Perfeito, população perfeito. Vai brigar com o prefeito, às vezes. Perfeito. Quem acaba sofrendo, o vereador. Quem acaba sofrendo é o prefeito. Prefeito, não está funcionando o postinho. Prefeito, está faltando remédio. Prefeito, a fila de espera para cirurgia está grande. A UPA está sobrecarregada. Ah, mas é a empresa que está tomando conta. Mas quem nomeou a empresa através de uma licitação foi a prefeitura. Eu dei o aval. Então eu sou totalmente, na área da saúde, contra a terceirização. E o que mais na área da saúde o senhor acha que pode estar melhorando? A Santa Casa precisa de apoio, não resta a menor dúvida. A história da Santa Casa é muito interessante. Quando eu cheguei em São João, a Santa Casa tinha uma estrutura muito boa. Muito boa. Por que a estrutura da Santa Casa era boa? O pessoal da Unimed era internado na Santa Casa, isso em 1995, não existia o hospital da Unimed. Então a Unimed pagava uma hotelaria, vamos dizer assim. Tinha uma ala. Tinha uma ala para internar os pacientes da Unimed. Então a gente sabe que o SUS é deficitário, sem dúvida nenhuma, aquela conversa inicial do Sistema Único de Saúde, que o repasse estadual, o repasse federal não é bom, né? A tabela SUS é defasada. E na época, quando eu cheguei em São João, a Unimed tinha uma participação importante dentro da Santa Casa. 2 anos depois criou-se o Plano Santa Casa Saúde, um plano Mais Saúde, que também ajudava dentro da Santa Casa. E no ano 2000, com a saída da Unimed, é interessante isso, você pegar os livros contábeis da Santa Casa, com a saída da Unimed, a Santa Casa começa a ter um déficit, né, mensal. E isso foi, durante décadas, se acumulando. Por quê? Deixou de entrar o recurso da Unimed, ficou dependente apenas do Plano Santa Casa Saúde, da Prefeitura Municipal e do SUS, deficitário. Então não resta a menor dúvida que outra menina dos olhos para mim é a Santa Casa. E a Santa Casa só vai realmente se estabilizar quando nós tivermos parcerias. O governo do Estado, tá, vai nos ajudar? Tá? Qual vai ser o aporte? Vai ser feita uma regionalização? Qual é o aporte que vai vir do governo do Estado? É suficiente para cobrir todas a região, todas as enfermidades graves da região? Compensa para a Santa Casa ter a regionalização? Compensa. Então, ótimo, vamos manter. Hoje em dia ela não é regional? Isso já foi muito discutido com relação à regionalização ou não, se valeria a pena ou não. Alguns defendem que sim, outros defendem que não. Precisaria realmente fazer um grande levantamento de números para poder você falar, olha, vale a pena... Isso superlota, né? Exatamente. E cidades, às vezes da região, acabam, olha, vou enviar um caso complicado aqui para São João, e às vezes o custo é muito maior do que o que a Santa Casa acaba recebendo. Então a regionalização é interessante, por um lado sim, por um lado não, dependendo, lógico, do aporte. Junto com essa regionalização, e aí eu defenderia a regionalização sem dúvida nenhuma, eu preciso também do apoio da autarquia Unify. A Unify tem o curso de medicina, os alunos de medicina utilizam a Santa Casa, né? Então a regionalização é importante para os alunos, porque começa a ter casos mais complexos para que eles possam ter um aprendizado.
Então, junto com Prefeitura, Unify, a própria Santa Casa, o Governo do Estado, o Plano Santa Casa Saúde, todos juntos equacionando a dívida Santa Casa. Eu não posso ter uma dívida maior do que a receita. Então, a receita tem que ser sempre maior do que a dívida. Se esses 4 entes não sentarem e falam, vamos reerguer a Santa Casa, né? alinhar, a própria Unify, olha, vamos criar na Santa Casa um hospital-escola, uma residência médica, o aluno está saindo do 6º ano, ele pode fazer uma residência em especialidades básicas, na pediatria, na ginecologia obstetrícia, na clínica médica, e aí a regionalização seria muito interessante para o próprio aprendizado do aluno. Mas todo mundo, vamos dizer de uma maneira bem clara, vai ter que pôr a mão no bolso para ajudar a Santa Casa. Isso é verdade. E tem que ter planejamento, que eu falou, planejamento, estudo, né? Sem dúvida. Para ver, né? Tá no papel, tá as contas. E dentro do que eu tinha comentado da terceirização da saúde, sobrando mais recursos para a prefeitura, você tem condições de ajudar mais ainda a Santa Casa. Verdade. Então você acredita que dá para melhorar muito a Santa Casa? Sem dúvida nenhuma. A Santa Casa precisa do apoio de todos nós, da prefeitura, da Unify, do Plano Santa Casa Saúde, do Governo do Estado, e são conversas, são diálogos, você conversando com o governador, você conversando com prefeitos da região, que também as cidades vizinhas, numa regionalização, precisam ajudar a nossa Santa Casa, né? E sentar na mesa, olho no olho, olha, os valores são esses, nós precisamos disso. E aí você fortalece a Santa Casa. Porque ela tem um papel imprescindível na cidade. Nossa né? Senhora, Santa Casa... Brincadeira, né? Quando eu cheguei em São João, você entrar na Santa Casa do Corpo Clínico, eu fiz festa. Em 1995, eu cheguei, apresentei o meu diploma, meu título de especialista. Né? Olha, você está aprovado. Você faz parte do Corpo Clínico da Santa Casa. Eu falei, gente, eu estou na Santa Casa Dona Carolina Malheiros, da minha cidade. É uma instituição maravilhosa, tem uma estrutura física muito boa, e merece ser olhada com todo carinho. Muito bom. E é um assunto, como o senhor falou, já se falou muito, vamos tocar nele, né? É sobre a UTI neonatal. É possível ter, não é possível? Hoje o senhor já tem experiência. Quando o senhor começou, o senhor tinha, mas se passaram os anos, agora você tem experiência disso, Sim, né? sem dúvida. O que você acha da UTI neonatal? Não resta a menor dúvida que nós precisamos de uma UTI neonatal. Quais as dificuldades também? Sim, e de uma UTI pediátrica. Qual a diferença? Sim. Uma criança, vamos imaginar, uma criança de 7 anos, diabética, que está com uma cetoacidose diabética. É UTI pediátrica. UTI pediátrica. Uma criança sofreu um acidente de carro, está com trauma de crânio. UTI pediátrica. Até mesmo, alguns colegas cirurgiões ficam limitados em algumas cirurgias em criança, porque o pós-operatório tem que ir para uma UTI. Né? Então, não tem a UTI pediátrica. UTI neonatal, de uma maneira bem simples, é o bebê que nasceu e precisa de um atendimento imediato, um recurso imediato. Então, normalmente, ele vai precisar de um ventilador, que é o respirador, ele vai precisar de alguns cuidados, às vezes intermediários. Então, a UTI neonatal hoje, ela é imprescindível, sim, não resta a menor dúvida, para qualquer cidade. O difícil da UTI neonatal é a manutenção, é o custo. E por isso que dentro de uma gestão eficiente, você tem que ter os recursos financeiros para manter essa UTI neonatal. Não adianta nada eu falar, olha, eu vou montar uma UTI neonatal com 10 leitos, né, 10 incubadoras, 10 bombas de fusão. Tudo bem, a UTI neonatal está montada, não é caro para você montar, abrir um espaço físico e montar. Agora, a manutenção dessa UTI é que demanda recursos vultuosos. Que ela não para, né? Exatamente. Primeiro, é uma UTI que vai realmente estar sempre lotada. A gente vai precisar ter crianças da região também que vão ser encaminhadas para cá. Regional, né? Exatamente, tem que ser regional para que ela possa ter um volume grande de que entra até uma crianças. Parceria com as cidades. Exatamente, perfeito. Volta, né? Perfeito. Né? Aí entraria as parcerias que a gente fala que as cidades precisam colaborar. Seria a Santa Casa tendo esse papel primordial. Porque se o leito ficar vazio também, no caso, né? Exato, porque você tem um médico que vai Tá ficar disponível ali pra 24 ele, né? horas. Você tem que ter uma maternidade de alto risco. Então, há uma série, um bom laboratório, bons exames de imagem. Não é uma coisa tão simples assim. Não, exatamente. Nós precisamos, não tem a menor dúvida, precisamos sim. A UTI neonatal é fundamental para qualquer cidade, eu não falo apenas de São João, não. Eu trabalhei em várias cidades no estado de São Paulo, e onde você tem a UTI neonatal, você fica muito tranquilo,
vai ter um parto, o bebê é prematuro, eu tenho a minha UTI. Qual que é a mais próxima que tem UTI? Mogi Guaçu. Então, essa região aqui seria importante, né? Sim. Várzea, Guaí, Casabranca. Com certeza. Águas da Prata, Santo Antônio de Jardim, são cidades aqui. E aí passaria por aquilo que eu conversei com vocês no início. Sentar com os prefeitos, falar, olha, vamos ter essa UTI, vai ser uma UTI regional, todo mundo vai contribuir, vocês vão ter a proximidade, Vargem Grande, Pinhal, Casabranca, Santa Cruz das Palmeiras, enfim, né, vocês terão um recurso, uma distância muito próxima. É que você, daqui até Mogi são 60 e poucos quilômetros, né? Se eu não me engano. Sim, e outra dificuldade que a gente encontra, quando você precisa transferir uma criança gravemente enferma, é você ter que colocar no CROSS. Né? A gente estava falando do SUS. O CROSS é uma central reguladora de vagas. Eu não posso mais pegar o telefone, eu tô como acontecia antigamente. Já ligar lá e mandar. Exatamente. Quando comecei na Santa Casa, há 30 anos atrás, uma criança prematura, eu preciso transferir, era só eu ligava para cidades que tem UTI, eu falava direto na UTI com um colega, eu estou com a criança assim, assim, assado, posso mandar? Pode, estou mandando. Hoje não, hoje eu coloco numa central reguladora de vagas do Estado de São Paulo. Nossa. Então essa criança vai para o CROSS, né, e pode, por exemplo, sair uma vaga para São José do Rio Preto. Nossa. Normalmente o CROSS, ele faz, lógico, uma procura por cidades mais próximas de onde você está solicitando. Mas se houver atraso, por exemplo, uma criança saiu de um leito e às vezes teve um atraso de falar que estava vazio, né? Sem dúvida. E em neonatologia, o tempo é fundamental. Sim. Então. Você manter uma criança ali só com um cateterzinho de alto fluxo, você sabe que vai precisar entubar, vai precisar ir para um respirador, você fica esperando uma vaga. Porque Mogi Guaçu tem lá, mas deve também atender uma região grande ali, né? Uma cidade. Deve ter a demanda deles também, com certeza, né? Que com certeza. Deve ser pequena, né? Com então certeza. seria importante a nossa região ter a nós. E nós também não temos UTI pediátrica. Também não. Ela também é difícil de se manter, estrutura? Olha, é o mesmo valor, mas o profissional é diferente. Olha que interessante. Né? Quando você faz a faculdade de medicina, são 6 anos que todos nós fazemos, 2 anos de pediatria, um terceiro ano que a gente chama de R1, R2, R3 em neonatologia, em UTI neonatal, intensivista neonatal, ou UTI pediátrica. Então até que o título de especialista de neonatologia, tá, é o TEM, título de especialista em neonatologia, tá? E o de UTI pediátrica é o TTIP, é o título de especialista em terapia intensiva pediátrica. São provas diferentes, são profissionais diferentes. Né? O intensivista que trabalha na UTI pediátrica, ele não trabalha na UTI neonatal. Ele pode até trabalhar, mas ele não gosta muito. E o intensivista neonatal, que cuida de bebezinho ali de 600 gramas, ele também não tem muita prática com crianças maiores. Então você tem que ter são especialidades profissionais para cada área. Eu tenho que ter o pediatra intensivista neonatal para UTI neonatal, pediatra intensivista de UTI pediátrica para UTI pediátrica. Então, UTI pediátrica é diferente de UTI neonatal. Muito legal. Está sendo uma aula aí de... a gente vai entendendo o porquê das coisas, né? Sim, porque existe essa cobrança da UTI neonatal há anos, né? A cobrança, sabe? Eu não fico chateado tá, com as cobranças, não. Quando as pessoas falam, Demir, você falou da UTI neonatal, cadê a UTI neonatal? Eu falei, realmente, eu falei da UTI neonatal lá em 2004, na minha primeira eleição, é a área que eu atuo. Fora a população de São João, quem mais gostaria de ter uma UTI neonatal em São João? Eu! Né? A população precisa, mas para mim também seria maravilhoso. Né? Então é um sonho. Só que, infelizmente, nenhum vereador vai conseguir realizar esse sonho. Nenhum vice-prefeito vai conseguir realizar esse sonho. Por isso, doutor Demir, que é a caneta. Por isso que a minha primeira pré-candidatura à prefeitura, para justamente ter o poder da caneta, e se eu não realizar, você não realizou, você tinha o poder da caneta. Perfeito, vocês estão cobertos de razão. Um assunto relacionado à saúde, como o senhor vê também a questão da saúde mental, da gente cuidar dessa parte hoje? Importantíssimo. Aqui em São João a gente tem os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial,
Tem até o CAPS infantil. E a gente tinha comentado Tem agora. CAPS infantil? Tem, o CAPS Z. Não sabia. Né? E eu tenho pego muitas crianças, por incrível que pareça, com distúrbios psiquiátricos. É mesmo? Crianças se cortando, crianças ansiosas, crianças depressivas. E aí a gente tinha comentado sobre, será que a Covid teve alguma influência nisso? Será que o medo que se instalou após essa pandemia? Sim, tem muita coisa relacionada ao pós-pandemia, ao pós-Covid. E aumentou muito a incidência de crianças com esse tipo de distúrbio emocional, psiquiátrico. Puxa. Algumas crianças a gente consegue até não usar medicamento nenhum, apenas com a ajuda de psicólogos, né? Até sem precisar passar com o psiquiatra, só com psicólogos mesmo, você consegue dar um suporte emocional. Mas aumentou, olha, demais. Porque a gente, né, nós mais velhos assim, já sofremos com a pandemia, né, de ter que ficar isolado, às vezes. Imagina a criança, sim, né, de sim. estar acostumada a brincar, na escola. Eu sei porque eu passei isso. Até fazendo um adendo dentro dessa área infantil também, aumentou muito a incidência também de criança com transtorno do espectro autista. Que é uma área muito importante, uma área que também é minha menina dos olhos. Eu gosto muito dessa área de autismo. Inclusive, eu já fiz até cursos, uma certa especialização em atender crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E dentro da rede pública, a gente sabe que as crianças com TEA, elas precisam de uma equipe multidisciplinar. Sim. E hoje nós temos essa falha dentro da rede pública. Então, quando você faz o diagnóstico de uma criança com TEA, eu preciso encaminhar para fono, para TO, às vezes para físio, psicopedagoga, para o neuropediatra. Né? É uma equipe multidisciplinar para fazer o resgate. Hoje a gente usa essa palavra resgate dessa criança. E na rede pública a gente não tem isso. Eu encaminho para fono, demora 3 meses. Aí eu encaminho para TO, 6 meses. Aí a fono não conversou com a TO. Né? Então, é uma equipe que tem que trabalhar junto. É uma equipe multidisciplinar, junto com os pais, junto com a escola. A criança que já está na creche ou já está na escola. E a gente tem tido ótimos resultados com essa equipe multidisciplinar atuando. Então, a ideia é criar, como a Unimed fez, criar a nível de saúde pública um NAMA. NAMA é o Núcleo de Atendimento Multiprofissional, Multidisciplinar à Criança Portadora de Autismo. A gente fez as gravações. Onde você tem toda a equipe pronta. Né? Eu tenho o fono, eu tenho o TO, eu tenho o psicólogo, eu tenho o neuropediatra, né, o psicopedagogo. Eu tenho toda a equipe, tá, junta no mesmo local, trabalhando aquela criança. E não é trabalhar, volta daqui a 1 ano, não. Tá? Às vezes 2, 3 na semana, um atendimento multiprofissional, multidisciplinar. A gente manda, às vezes, para a escola, olha, vamos incentivar isso. Os pais participam ativamente, tem a terapia ABA, que é muito utilizada. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O desenvolvimento dessas crianças é maravilhoso. São crianças maravilhosas, inteligentíssimas. Tá? E você acaba tendo resultados assim que deixam realmente a gente muito contente. Mas se você não tiver a equipe multidisciplinar trabalhando junto, em espaço de tempo curto, coisa muito largada, coisa muito solta, você não tem bons resultados. A criança não tem um estímulo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Da área. A gente acompanhou a gravação com o pai lá e ele falou assim, nossa, quando ele entrou aqui ele era tímido, ele não falava. Exatamente. Não, é impressionante, impressionante. E aí ele ficava brincando com a nossa luz, né? Ele estava todo animado, sabe? A gente fez um vídeo. E é outra coisa muito importante dentro da área da saúde pública, que a gente não tem aqui em São João essa equipe que possa trabalhar. Sim. E para tudo isso a gente precisa do quê? Lógico, falar, o doutor Ademir está falando coisas de primeiro mundo. Não, são coisas que eu preciso ter apenas um pouco mais de recurso. E aonde eu vou conseguir esses recursos? Sabendo aplicar melhor a gestão, o recurso financeiro que eu tenho de orçamento dentro da saúde. E por isso que eu falei que a terceirização é a primeira coisa que tem que acabar. A economia que você vai ter com o final da terceirização, com essas empresas que vêm de fora, você faz maravilhas dentro da saúde, não resta a menor dúvida. É muito importante. Então, o doutor Ademir tem nos seus planos de governo todas essas melhorias para o poder público em termos de saúde mental. Com certeza. A saúde é a minha área, né, Vinícius? Então, é a área que eu domino, que eu tenho grandes ideias. Já comecei até, mesmo como pré-candidato a prefeito, a escrever o meu plano de governo.
Eu mesmo gosto de escrever, peço ajuda, lógico, para muitas pessoas da área, por exemplo, de educação, da área de segurança, da área de habitação. Ninguém sabe tudo. Então, está surgindo grandes ideias. Eu quero fazer um plano de governo assim, possível. Não adianta eu fantasiar também, falar coisas que são impossíveis, mas dentro da possibilidade de um orçamento falar o que bom, é concreto. Exatamente. Né? Às vezes tem político que fala coisa impossível para ganhar voto. Exatamente. Acontece muito, né? Sem dúvida nenhuma. Ser concreto, ser transparente, falar o que é possível. Acho que... E dentro de um plano de governo, com o orçamento que você conhece, por isso que existe o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que estão ligados. Né? Você sabe quanto você recebe, você sabe quanto você pode gastar, você tem as suas diretrizes orçamentárias. Se você fizer tudo, a receita do bolo está pronta. Não tem muito segredo. Agora, eu não quero inventar. E quando a gente fala em terciarização, ou fala em algumas outras propostas meio que rocambolescas, aí não dá. Aí você começa a extrapolar, aí o orçamento fica curto, aí o cobertor fica curto. Aí fica difícil. E quais outras áreas, senhor? Por exemplo, vamos agora falar de outras áreas. A educação. A educação é fundamental. Educação e saúde são os dois pilares de qualquer administração. Dentro da educação, a gente tem que começar lá na creche. A gente sempre fala que a educação não começa no ensino médio Sim. ou no ensino superior. Né? Por isso que a gente divide educação básica e educação superior. E a educação básica começa lá na creche. Então, primeira coisa, a gente ainda tem um déficit de creche no município. A gente ainda precisa, pelo menos mais umas 2 ou 3 creches em algumas áreas bem específicas da cidade, para poder a população não ter mais esse déficit de creche, para que a mãe possa deixar a criança em período integral. Esse é outro detalhe importante, o período integral. Outra coisa fundamental, eu tenho trabalhado hoje no RH da prefeitura. E os professores estão realmente muito descontentes, passando momentos difíceis dentro da educação. E eu converso muito com todos que vão ali para trocar um atestado. Quais são as principais dificuldades? Então, a valorização do professor é fundamental. É eles que estão ali na linha de frente. Né? E quando a gente fala da inclusão dos alunos que, por exemplo, com TEA, com TDAH, com TAG, uma série de distúrbios que precisam ser incluídos, e às vezes a professora fala, doutor, eu fico sozinho, tem só uma professora que me auxilia. Né? Então, é um olhar mais aprofundado para o professor. A gente tem que valorizar o professor, sem dúvida nenhuma. É ele que está ali na linha de frente, ele está sofrendo. E ele sente aquela angústia. Eu poderia fazer mais, mas eu não estou conseguindo fazer mais porque eu não tenho recurso nem tecnológico. A gente precisa melhorar também algumas coisas tecnológicas. Hoje a criançada gosta muito, mas eu sou meio contra ficar ali no celular, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor também. Tem que ter os limites, né? Exatamente, tem os limites, mas a tecnologia nos ajuda e muito. Porque eu vi uma matéria sobre o uso abusivo de tecnologia das crianças que está virando uma doença, um problema de saúde mental. Sem dúvida. Quer dizer, eu não posso deixar... Eu tenho minha filha pequena, né? Sim. Tá, aí eu boto o despertador, aí fica 50 minutos. Depois de 50 minutos vai fazer outra coisa. Porque é viciante, né? Uhum. Então, a escola é muito importante, a educação, dar a base para essas crianças, atividades lúdicas. Perfeito, Vinícius. A base é tudo. Se você começar, por isso que eu falo que desde a creche, o ensino infantil, ao ensino fundamental, os primeiros anos do fundamental, depois a segunda etapa do fundamental, e até chegar no ensino médio, você prepara o aluno. Aí depois, sim, olha, você quer ir para uma faculdade, você quer ir para um curso técnico profissionalizante, tudo bem, mas ele teve uma base bem formada. Igual a casa. Se tiver um bom alicerce, você vai ter uma casa bem estruturada, bem sólida. A educação também. E os nossos professores são guerreiros, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu vejo minha filha, as professoras, que ela fica aqui numa creche, aqui, né? A minha sobrinha também é... Os professores tem que valorizar uma classe. Você vê que os países que se desenvolveram, né? Uhum. Países que são primeiro mundo, eles começaram valorizando bastante o professor. Né? Perfeito, perfeito. Precisamos, né? Não tem a menor dúvida. E todo mundo fala, mas tudo isso demanda... A gente entra de novo no orçamento, demanda dinheiro, né? Uma outra ideia, e isso eu ainda preciso estudar, eu dei uma olhada, já tenho algumas ideias, ainda não vou falar em termos de setores, mas eu quero enxugar também um pouquinho a máquina pública.
Essa é outra coisa, é outra ação que eu pretendo implementar. Hoje é possível? É possível. Hoje São João tem 21 departamentos. Tá? Dá para você chegar, pela conta que eu fiz, pelo menos em uns 15 departamentos. Eu posso unir alguns departamentos. Né? Então eu não preciso ter tantos departamentos. Outra coisa, São João paga muito hoje com aluguel. Há uma ideia de você colocar a prefeitura toda num local só. A prefeitura tem vários terrenos que você poderia colocar a prefeitura e os departamentos juntos. Facilitaria para a população e você não iria ter um gasto absurdo que você tem com aluguéis. O próprio prédio do departamento de saúde lá, o valor do aluguel é muito alto. Que é então, grande lá, né? É grande. Então tem uma série de ações que não são tão complicadas que você consegue o quê? Economizar dentro da máquina pública, da gestão, para poder justamente empregar nos diferentes setores. Não adianta eu ter uma prefeitura inchada e não sobrar recurso para a saúde, para a educação, para a cultura, né, para a habitação. Quando eu consigo enxugar a máquina, eu me lembro até do Milei na Argentina, né, quando ele foi tirar o... ele fala, fuera! Foi tirando... mas você consegue enxugar essa máquina sem mandar ninguém embora, ninguém vai perder emprego não, mas você consegue unir alguns departamentos e ter um recurso maior para você agir em outras áreas. Né? Fazer uma gestão estrategicamente pensada. Com certeza. Porque se a gente for parar para pensar a nível Brasil, o Brasil é a 8ª economia do mundo, tá na frente do Canadá, na frente da Itália, mas é o que você falou, tem que enxugar, tem que fazer uma boa gestão. Então é o que você falou, que nem a sua casa, você falou, né? Exatamente. Não adianta, se eu tenho um orçamento, mas eu estou gastando mais que o meu orçamento, opa, alguma coisa está errada. E aí o que acaba acontecendo? Eu fico indo pedir para alguém, olha, vamos lá falar com algum deputado, manda um recurso. Mas se você conseguir ter essa gestão eficiente, principalmente nessa parte financeira, que a receita seja maior do que a despesa, não tem a menor dúvida que a cidade anda bem. E essa verba que você vai pedir depois é só para fazer obras específicas, Com né? certeza. A verba vem marcada. Aí... Muito bom. E outro assunto agora, né? O mundo, geração de empregos, indústrias, né? O mundo vem mudando. Você vê que hoje estamos entrando na área da inteligência artificial. Sem dúvida. As cidades têm que se preparar para o futuro, né? Para essa nova geração. O que o senhor pensa sobre isso, sobre cursos, que nem hoje a gente conversou até com alguns candidatos, né? Cursos formados para esses novos serviços que vão surgir, que nós vamos virar uma época que trabalhos vão acabar, algumas profissões, mas outras vão surgir. Não é que vai. Então você tem que estar se preparando porque Sem vai vir, nenhuma. né? Sem dúvida. Como você vê isso? Você já pensou sobre isso? Já. É importantíssimo. A modernidade chegou. A tecnologia está cada vez mais eficiente e é necessário que você entre nesse mundo. Não adianta a gente ficar mais achando que a coisa tá parada. Não, a coisa está andando a passos largos. Dentro das universidades, nós temos aqui 2 universidades, né, a Unifeob e a Unify. A Unify, que é uma autarquia municipal. A educação tem que estar andando sempre junto com a geração de empregos. Na época que eu fui vice-prefeito, eu tinha até essa ideia. Eu falava, olha, tal empresa vai vir para São João. Tá? Vai gerar quanto de emprego? Tá? A mão de obra que eles precisam, nós temos na cidade? Qual o tipo? Eles precisam disso. Então vamos ver se as nossas faculdades conseguem ter o curso disso. Tá? Para que você consiga unir a educação com a geração de emprego. E que as empresas que cheguem em São João possam utilizar a mão de obra são-joanense. O aluno que é formado, tá? Ou no curso técnico, né? Porque às vezes hoje até cursos mais rápidos, exatamente. Né? A empresa vir. Tem a EAD, né? Então você tem... A empresa quer vir, quer gerar emprego. Hoje é fundamental. Não é fácil você atrair empresas. É difícil. É muito difícil. Quando você vai atrair empresas, ela já tem 5 ou 6 propostas de outras cidades. Né? Então ela fala, olha, tal cidade me ofereceu isso. Então você acaba tendo que oferecer condições melhores. E uma das condições que muitas empresas acabam pedindo é falar, olha, vocês têm mão de obra especializada? Tá? Na área de tecnologia, na área de informática, na área de TI, que é muito comum, né? Não, a gente ainda tem um déficit nesse campo. Então não resta a menor dúvida que a ideia é conversar com as próprias universidades, com a nossa Unify, a nossa autarquia, com a Unifeob, com a Unesp. Olha, precisamos de cursos mais ligados à parte de exatas, da tecnologia realmente, da tecnologia da informação.
Porque hoje é o mundo moderno. São João hoje tem quase todas as áreas. Então você tem a medicina, você tem a odonto, você tem a enfermagem, a área de humanas também é bem completa. A área de exatas que ainda está com essa defasagem dentro desse mundo globalizado e tecnológico que está cada vez mais evidente. O Instituto Federal também tem um papel Instituto Federal, sem dúvida, né? sem dúvida. Instituto Federal também. Concursos focados nessa área, né? Perfeito. De tecnologia. A gente sempre fala que os cursos, né, vão gerar a mão de obra para aquelas empresas que vão vir para São João e vão gerar recursos para o município. Uma coisa puxa a outra, né? É uma grande engrenagem que tem que funcionar em conjunto. Mas a educação faz parte disso, sem dúvida nenhuma. E como que o senhor vê a questão do turismo em São João? É possível se reforçar? É possível melhorar, transformar São João mais atrativo? Como Sim. Já pensou sobre isso? Sim, São João é um município de interesse turístico, né? Mas a gente precisa melhorar. A gente tem a Serra da Paulista, que é maravilhosa. A gente via até uma parceria com Águas da Prata, Exatamente. Linda, né? Eu ia até comentar isso agora mesmo. A parceria com a Águas da Prata seria interessante, né? A Águas da Prata está precisando também ter uma revitalização do seu turismo. É uma cidade turística, tem um potencial turístico. Essencialmente. Essencialmente, né? Exatamente. Mas São João também tem essa vocação. A ideia, dentro da parte também de cultura, trazer shows, trazer o teatro municipal, fazer eventos para que a população possa ter uma atividade também cultural. Enfim, dentro da área de cultura e turismo, é uma área muito ampla e com custo que não é elevado. Dentro de um orçamento, o custo para cultura e turismo, você consegue fazer grandes coisas sem grandes gastos financeiros. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa melhorar isso. Uma coisa que eu vou falar aqui em primeira mão, como pré-candidato, né? Eu pretendo rever essa lei dos bares. Nossa, aí Isso é uma coisa, é um assunto meio polêmico. Mas foi polêmico desde o início até hoje. Até hoje, né? Então, a São João, meio que com a lei dos bares, na época eu era vereador, né? Nós aprovamos a lei dos bares, imaginando que olha, São João vai diminuir o número de crimes, mas São João sempre foi uma cidade muito pacata, né? Então, a ideia também seria rever a lei dos bares, voltar a ter uma vida noturna em São João da Boa Vista, movimentar a nossa cidade. Que assim, né? É um tema complexo, temos que saber separar, né? Por exemplo, você vai, para outra cidade, uma pessoa hoje na faixa dos seus 50, 60, 70 anos gosta de sair para tomar uma coisinha, ouvir uma música, e isso gera renda, gera emprego, exatamente. Muito até. Exatamente. Até para uma cidade que tem um potencial turístico. Sem dúvida. Você vai vir o turista aqui, você tem que ir embora. Quer dizer, agora, claro que se tem um bar aí que tem problema, utilização de drogas, isso aí já entra para a questão de segurança. Aí é caso a caso. Exatamente. Né? Mas essa ideia de realmente rever essa lei dos bares, voltar a ter essa vida noturna em São João, faz parte, sem dúvida nenhuma, de uma coisa que eu já estou estudando há algum tempo e pretendo discutir a fundo com toda a sociedade. Mas a ideia é que a gente possa ter realmente São João da Boa Vista novamente vibrante na parte noturna. A criminalidade não vai aumentar, eu tenho certeza disso. A parte de segurança pública, a gente precisa ver a possibilidade de uma guarda municipal. Também sou muito adepto à guarda municipal. Então, são várias medidas que são simples e que você consegue melhorar gradativamente a nossa cidade. Até porque a criminalidade é lidada a outros fatores, né? Fatores sociais, econômicos, né? Como a cultura, eu acho importante a cultura, por exemplo, a gente ter nos bairros, que eu já dei aula em bairro, aula no bairro Santo Antônio, no Jardim, na época que eu dava aula de cinema para molecada. Tá. Você não pode deixar a molecada na rua. Então, é a questão do multidisciplinar, né? Sim. Então, é importante a cultura estar nos bairros, ter um professor de teatro, professor daquilo, eu acho muito importante, para não deixar a molecada que é cabeça vazia, jovem. Sem dúvida nenhuma. E isso muda, às vezes, a vida de uma pessoa, não só também a cultura, como também o esporte, né? Sem dúvida. O esporte é muito importante. O esporte é fundamental. O esporte eu tenho meu filho caçula, ele
jogador de futebol, tentou seguir a carreira profissional, né? E eu acompanhei ele desde pequenininho, lá no DR. Né? Depois ele foi para Ponte Preta e ele começou a carreira dele ali no DR. E hoje eu vejo o esporte, não apenas o futebol, mas qualquer tipo de modalidade esportiva, como uma maneira de você ter a sociedade participando, não ficando o menino na rua, o menino se sente motivado. Eu vejo quando tem a Copa aqui, a copinha de futebol, No começo do ano. no começo do ano, fica todo mundo animado, a cidade se agita. Eu atendo muitas crianças que vão lá para pegar o atestado que pode jogar futebol. Ô tio, eu vou tentar, vai lá me assistir, né? Então é muito gratificante. E você tira realmente do mundo das drogas, dessa desocupação de ficar na rua sem fazer nada. Revitalizar os CSUs, que são o local onde essas crianças vão praticar o esporte. As áreas públicas. As áreas esporte, públicas, né? exatamente. Então e não é nada difícil, não é nada trabalhoso. São coisas básicas, né? É como você cuida da sua casa, né? Sim. Dá para fazer. Dá para fazer. E, doutor Ademir, assim, já quase finalizando, né? Senão nós deixar, né? Fica aqui até Então, às 3 horas. O que é a boa política para o senhor? E o que é a má política? A boa política é você falar com sinceridade com a população, você falar o que você realmente pensa, sem querer enganar, sem querer disfarçar, né? E esperar que a população possa realmente absorver as suas ideias, entender o momento que nós estamos passando, e que o bom político vai ser aquele que realmente vai conseguir tocar o coração de cada eleitor e vai conseguir convencê-los de que aquilo ali é possível, que realmente ele está imbuído da ideia de fazer a cidade melhorar, porque ele também vive na cidade. A nossa cidade é o lugar onde nós vivemos. Tem o Estado, tem o país, tudo bem, mas é a nossa cidade que nos interessa mais. Fugir um pouquinho dessa briga política, dessa briga de raiva, de ódio, né? Isso é a boa política. A política baseada em ideias, em sinceridade, em verdade, tá? E que tem esse discernimento da população de realmente escolher, olha, aquelas ideias são boas, são viáveis e eu vou compartilhá-las e vou realmente dar um voto de confiança para aquela pessoa. Isso é a boa política. A política ruim, a má política, são as agressões pessoais. Você esquece de discutir política pública, você parte para a parte pessoal realmente. As fake news. Os fake news, as mentiras nas redes sociais. Isso realmente incomoda muito, incomoda demais. Eu me lembro que nas duas campanhas, 2016 e 2020, que eu fui candidato a vice-prefeito, tivemos problemas com relação à rede social. Então, isso é muito complicado. Você tem que ter um corpo de advogados do lado para, olha, se alguém te fizer alguma denúncia, não denúncia, alguma mentira, um perfil falso, vamos tentar identificar, vamos punir, vamos processar. Sabe? Eu acho que essa é a política ruim. É a política baseada em mentiras, em inverdades. Você denegria a imagem do pré-candidato atualmente, né? E por isso que o meu compromisso, eu acho que nós temos aí talvez 4 ou 5 outros pré-candidatos, e eu afirmo a todos os 4 ou 5 pré-candidatos, a minha pré-campanha no momento vai ser uma pré-campanha limpa. Na época da campanha também uma campanha limpa, sem agressão, baseada em ideias. Eu vou falar, olha, eu gostaria de fazer isso na saúde, na educação, como a gente está tendo esse bate-papo aqui. Sim. Que a população possa decidir qual a melhor proposta, né? Então, a política ruim é a política que não é de proposta, é a política que é de agressão gratuita. Sim. E você, como pré-candidato, né? Isso quer dizer que você ama muito São João, né? E o que ela representa na sua vida? Olha, São João da Boa Vista, não apenas a cidade que eu nasci, é a cidade que eu escolhi para morar, para ter a minha família, meus 2 filhos são são-joanenses, e eu penso muito neles. Meu filho caçula hoje não mora no Brasil, mas ele está pensando em voltar para o Brasil e quer voltar para São João da Boa Vista. O meu filho mais velho tem um podcast, né?
muito parecido com o de vocês aqui. Um dia nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ser entrevistados. Não é concorrente de vocês, né? Mas se eu conseguir deixar um legado, não apenas da medicina. A medicina é importante, que a gente conversou, dos meus pacientes, as mães que foram minhas pacientes. Então, isso é um legado, isso é uma coisa muito, muito gostosa. Mas eu gostaria também de deixar um legado na parte política, na parte pública. E por isso que eu estou me lançando como pré-candidato a prefeito. Eu tenho grandes ideias, né, que eu gostaria de compartilhar com a população, serão compartilhadas no momento oportuno. E se eu conseguir realmente obter êxito, vai ser algo maravilhoso e vai ser um legado que eu também pretendo deixar na parte política, não apenas na parte de medicina, para a minha cidade, que é a cidade que eu nasci, vivi e vou morrer aqui. Muito obrigado, doutor. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para a população sanjoanense, uma mensagem altruísta para as pessoas, pode. Ayrton, primeiro agradecer o Ayrton e o Vinícius pelo convite. Nós que agradecemos. A Aldeia Criativa, eu estive aqui em 2016 e 2020 também, gravando alguns programas na campanha política. E o trabalho que vocês vêm fazendo, acompanhei as outras entrevistas, um trabalho muito bem feito, muito profissional, com muita seriedade. Então vocês estão de parabéns. Obrigado. E o que eu queria deixar para a população sanjoanense nesse momento, né? Primeiro, nós estamos há alguns meses das eleições, dia 6 de outubro. Escolha o candidato, né, o pré-candidato agora e depois, quando realmente esse pré-candidato se tornar candidato, que mais toque o seu coração. Que você está vendo verdade nas suas palavras, que você vê que é possível o que ele está dizendo. Não vote porque depende de tal pessoa, ou porque fiz um favor, ou porque fez aquilo. Vote nas propostas. Por isso que eu sempre falo que plano de governo é algo fundamental. Analise o plano de governo. O meu plano de governo vai ser um plano de governo de 20 páginas. É uma coisa bem sucinta, bem simples, bem fácil da população entender e com coisas possíveis. Então, o que eu peço à população? Analise, pense. No dia 6 de outubro, vote com tranquilidade, com racionalidade, para que a gente não possa perder de novo mais 4 anos. Olha, é muito comum quando a pessoa se arrepende do voto. Nossa, eu não deveria ter votado, agora são 4 anos. Então, lembrar que serão depois 4 anos e o arrependimento não é um sentimento legal. Então, isso que eu deixo para a população. Não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos agredir ninguém. Vamos estudar as propostas e votar naquelas que a população achar que são as melhores. Muito obrigado, doutor. Nós que temos a honra aí de recebê-lo, né? Uma pessoa muito querida aí pela gente também, por várias pessoas, um sanjoanense. E mais um da série aí voltado para os pré-candidatos à Prefeitura de São João. Agradecer a todos os candidatos. A Aldeia Criativa, ela deseja que seja uma campanha de propostas, uma campanha linda de se ver, e que seja para o bem de São João, que esse é o objetivo da política, né? Melhorar a sua cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que as pessoas possam mesmo ver de forma sóbria as propostas de cada um, analise, veja, né? Que logo, como você falou, daqui a meses, aí começa a campanha, as pessoas vão ter essa oportunidade. E nós tivemos a oportunidade de entrevistar todos são nossos amigos, gostamos de todos. E boa sorte a você, a dos outros todos candidatos, né? E logo o Aldeia Cast também não vai falar sobre política, vai ter assuntos sobre saúde, vários assuntos, turismo, cultura. E está sendo muito legal fazer o Aldeia Cast. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Ademir. Obrigado, Ayrton. E a você que está acompanhando a gente aí, muito obrigado pela sua companhia. E até o nosso próximo Aldeia Cast.